Você já olhou para um lugar e sentiu que ele escondia algo que era seu, que bastava atravessar um portão e o mundo não seria mais o mesmo? Foi isso que aconteceu com Iris, uma menina de 11 anos, quando parou diante do castelo de Ubik. Ubik é uma vila cercada por montanhas, florestas, suas ruas são feitas de pedras irregulares e a feira, sempre animada, exala um cheiro de frutas, pães assados e do chão molhado. Mas para Iris, havia algo naquela paisagem que não se encaixava. O castelo. Enquanto todos os moradores passavam por ele como se fosse parte do relevo, ela não conseguia ignorá-lo. Sua silhueta cortava o céu, suas torres pareciam observar em silêncio. Era como se o castelo respirasse com o tempo e esperasse por algo. Naquele dia, Iris correu da floresta, estava brincando com os amigos e foi até o mercado, mas os seus olhos não paravam de olhar para o horizonte. Ela atravessou a feira, viu um vendedor de maçãs trapaceando clientes e sentiu medo. E mesmo nesse cenário, movimentado, era o castelo que puxava sua atenção como um imã escondido sob a terra. Ela falou para os amigos: "Vocês já imaginaram o que está escondido lá no castelo?" Sem perceber que acabara de cruzar uma linha invisível, mas definitiva. Alden falou de dragões, Ravenna sonhou com jardins secretos, Lucas sugeriu símbolos ao redor e Iris se colocou de pé, não para responder o chamado, mas para ir em frente. O caminho até o portão do castelo, tomado por sombras que moviam-se com o vento e um silêncio que parecia dizer algo. Ela tocou a pedra fria do muro externo do castelo, sentiu sua textura áspera, como se o castelo estivesse dizendo: "Venha, Iris, venha." Iris, curiosa, mas também prudente, uma prudência que às vezes se disfarçava de obediência, mas que escondia também medo. Mesmo assim, ela continuou. Foi quando ouviram um som quase musical do vento atravessando as torres do castelo. Diante do portão de ferro, as crianças pararam e foi aí que tudo começou a mudar. Não porque o portão se abriu, ele estava ainda trancado, mas porque alguém teve a coragem de perguntar o que havia lá do outro lado e como poderiam entrar. Na vida, muitas portas permanecem fechadas não por falta da chave, mas por falta da pergunta e de intenção de abri-las, ou inicialmente de percebê-las. O Castelo de Ubik representa esse lugar que ninguém mais enxerga, mas que insiste em existir. Um espaço desconhecido, oculto, não dito. Enquanto isso, na vila, por que ninguém mais queria entrar lá? Porque os adultos nem sequer falavam do castelo, porque um pequeno grupo de crianças recebeu esse chamado para a descoberta. Iris não tinha essas respostas, mas ela tinha um pressentimento, um desconforto. E às vezes é só isso que a gente precisa para mudar a nossa história. Naquela noite, ela sonhou com corredores escuros, com vozes dizendo para ela parar, parar, e mesmo assim, ela intuiu que deveria continuar. O castelo, assim como a nossa vida, testa primeiro o nosso desejo antes de se abrir. Alguns olham para os portões e seguem em frente, outros param. E você? E se você tivesse a chave desse castelo, você abriria? Essa é só a primeira pergunta. As outras estão no livro Memórias de Ubik, A Chave do Castelo. É um prazer estar aqui no lançamento do livro. Meu nome é Larissa de Oliveira Matos, eu sou a revisora do livro. Daniel é meu primo, a gente cresceu junto no interior e foi um prazer muito grande, uma surpresa quando ele me chamou para fazer a revisão. É uma honra participar de uma obra literária, eu nunca imaginei na minha vida fazer esse tipo de trabalho. E quando ele me chamou, ele ainda estava com um conto, era um formato de um conto e ele pediu a opinião e tudo, e eu disse: tá certo, eu vou dar uma lida. E minha vida corrida, mas vamos ver como é que fica. E aí nesse processo eu cheguei pra ele e eu disse: olha, Daniel, eu acho que esse conto que você apresentou, ele tem um potencial muito grande. Eu acho que você pode explorar várias camadas nele, colocar vários elementos assim para as pessoas refletirem sobre virtudes. Era a ideia dele já, e eu incentivei que ele fosse se aprofundando. E aí ele me mandou um segundo texto, a gente foi conversando e nesse período foi muito interessante porque foi um crescimento para mim, era uma experiência totalmente nova. Eu também acabei tendo que pesquisar a respeito, fui aprofundando e me apaixonando pela história também. Foi maravilhoso e O
livro, A Chave do Castelo, foi muito interessante para mim porque eu participei como leitora beta, ou seja, eu li, fiz a leitura antes de todo mundo, logo após ele ter escrito, reescrito, ter passado pelo processo criativo e pude participar falando das minhas impressões e das minhas sugestões nesse livro. Então é um livro muito especial para a nossa família, é um livro que está cheio de sentidos, não são palavras vazias e que agrega por trás das palavras um sentido e uma história realmente relevante através de várias camadas de entendimento num cenário de uma aventura que envolve. Então foi muito bacana e tenho certeza que vocês vão aproveitar, é um livro muito bom. Pessoal, tive a honra de ler esse livro, A Chave do Castelo, num clube de leitura que a gente tem em comum com o Daniel. E foi lindo ver como esse livro estimula a nossa imaginação, como tem correlações incríveis com o cristianismo. É um livro empolgante que você não consegue parar de ler. Então, assim, é um livro que vale a pena, indico fortemente.